Como que a criança vai saber que do lado de fora a mãe tá com um problema? Quando a mulher tá preocupada, o estado fisiológico dela muda completamente. Brigo muito com a minha mulher. Quando a gente fala, deixa eu ver a foto dela pra entender como ela funciona. Que louco isso, deixa eu ver a foto dela. Deixa eu ver a foto dela. O que a gente faz é dizer quantos por cento a pessoa tem de cada traço e a gente começa a interpretar o mundo dela a partir daquela combinação de traços. A Disney tem umas paradas assim, né? A Disney é foda. Deixa eu te A falar, Disney é foda. a Eles Disney fazem sabe das coisas. Eles fazem umas paradas Eles sabem. e depois quando você pega alguém expert no assunto... Então vamos lá pros traços? Então vamos. Bora. Qual que é o primeiro? Tem uma ordem São assim, 5 não? e tem uma ordem, e essa ordem ela é definida pela mielinização do sistema nervoso. Tá. A mielinização ela começa no cérebro e vai descer pelo corpo, seguindo o fecho ali da Então coluna. esses traços, exatamente o traço do meu corpo. Traço do seu corpo. Então, por exemplo, são 5 fases de formação: gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Tá? Quando a criança está no ventre, tem um monte de coisa acontecendo do lado de fora, que ela não sabe, mas tem uma ligação. E às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas como que a criança vai saber que do lado de fora a mãe está com um problema? Por exemplo, quando a mulher está preocupada, o estado fisiológico dela muda completamente. Por exemplo, se acontecer um estouro ali, ninguém souber o que aconteceu e as luzes apagaram, todo mundo vai entrar num estado de alerta, modo sobrevivência, certo? Quando a mulher está grávida, ela tem essa preocupação emocional, fisiologicamente ela também vai se alterar. Nesse momento, o corpo dela vai priorizar o quê? O dela, não do bebê. Então ele vai mandar menos fluxo sanguíneo. Por quê? Ela precisa de tudo que ela tem para correr, para ter alerta. Exato, para conseguir sobreviver ali. Então isso sempre vai estar interligado. Naquele momento, o sistema nervoso do bebê, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele vai registrar uma dor, que é a dor da rejeição. Então, todo traço, ele é fruto de uma percepção de uma dor em um ambiente que gera um recurso. Então, o próprio formato do corpo, ele é um recurso do sistema nervoso. Então, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe só do esquizoide para a gente entender a lógica. Como o esquizoide entende ou percebe... O que é esquizoide? É o primeiro traço. Primeiro. Ah, o primeiro traço chama esquizoide. Chama esquizoide. Então, é legal a gente alinhar uma coisa que os nomes, eles são, coincidentemente, tidos como, hoje, patologias clínicas ou distúrbios. Por exemplo, psicopatia ou masoquismo. Mas não quer dizer que é. Não quer dizer que é. Isso. É uma, vamos chamar Só fazer a referência. É a referência básica do traço ali, ok? Sim. Então, esse traço... É como se fosse nos temperamentos, tem o melancólico, por Exato, exemplo. exato. Tem o fleumático, o colérico, o melancólico. Exato. Legal. Então, por exemplo, esse traço, ele vai ter uma percepção de rejeição. Só que ele não tem ninguém para chamar, ele não consegue correr. E a lógica que ele constrói é: a minha mãe só percebe que eu tô aqui dentro quando eu me mexo. E geralmente a mulher lembra que tá grávida quando ela vai sentindo o bebê, certo? Então, é como se ele tentasse consumir a energia que dissipa pelos neurônios que não estão mielinizados. É como se os fios estivessem ali, mas eles não estivessem encapados. Então, quando desce a eletricidade, o bebê tem espasmos, certo? Então, ele tenta consumir essa energia com a cabeça para que ela não desça pelo corpo. Então, quando ele consome essa energia, o sistema nervoso entende que vai mielinizar mais porque ele vai usar ali. Então, o esquizoide, por exemplo, quando a pessoa tem muito do traço de caráter esquizoide, é aquele nerdzinho, que para ele só importa a cabeça. Ele tem um corpo, vai ficar com o corpo alongado, porque o sistema... É o seu é traço, muito não do é? meu traço. Eu tenho 43% desse traço. Então, por exemplo, para eu ficar nessa posição aqui, se você falar, desligou a câmera. Naturalmente se relaxa, ombrinho mais recolhido. É porque o meu corpo, ele vai priorizar a cabeça em detrimento do corpo. Então, essa pose de vocês ereta, ela é natural. Para mim, ela é programada. Eu tenho que conscientemente dizer para o meu corpo: ative a coluna para que a minha postura fique ereta e tente manter a respiração dessa forma. Só que tudo mudou para mim. O estado de confiança e tal. Então, por exemplo, o esquizoide, ele sempre vai ter essas pontas no corpo aqui, ele sempre vai ser mais largado, sempre vai ter um olhão esbugalhado com essas olheiras aqui, porque ele não quer contato com o mundo externo, para ele importa o que está na cabeça. Essa dor da rejeição vai trazer o recurso para lidar com aquela dificuldade, que é a criatividade. Então, uma das coisas bonitas que nós fizemos com esse conhecimento foi trazer uma releitura de modo que o médico e a psicóloga entendesse, mas que a dona de casa também. Legal. E trazer o olhar totalmente voltado para o recurso, porque senão o cara fala: tá, eu sou esquizoide e vou ficar me escondendo do mundo. Tá, eu sou esquizoide, sou esquisito. É isso? Sou esquizoide, sou esquisito, não gosto de contato, sou antissocial.
peraí, existe um superpoder em cada traço, que é o recurso dele. Então, o esquizoide, ele é absurdamente criativo. Então, eu preciso de um cara para criar coisas fora da caixa. É o esquizoide. Só que ele não vai ficar socializando. Então, geralmente, ele vai trabalhar com o fonezinho dele, ele vai colocar um boné, um capuz, ele vai criar um mundinho aqui, tudo que tem significado para ele aqui. Então, essa é a forma de lidar desse traço. Aí são 5. Legal. Depois eu tenho o oral, que vem no momento da amamentação. A dor dele é a dor do abandono, ele se sente abandonado com muita facilidade. E o recurso que ele desenvolve é a comunicação. Então ele se comunica, ele se conecta mais rápido do que todo mundo com as pessoas. Tá? Depois a mielinização vai avançando, vem o traço de caráter psicopata, que ele se molda quando a criança está começando a dar os primeiros passos. Aí, qual que é a relação do formato do corpo com o traço? Quando está a formação do traço de caráter psicopata, a mielinização, ela desceu, ela está mais ou menos nessa região. Ou seja... Você está apontando agora, mas como se fosse... no meio da coluna aqui. No meio do peito. No meio do peito, certo? Aqui significa o quê? Que a parte de cima do corpo, ela está muito mais mielinizada do que a parte de baixo. Então, em cima eu tenho muita sensibilidade e controle, na parte de baixo ainda não. Então, é daí que vem o formato do triângulo. Porque a parte de cima, ela está muito mais desenvolvida do que a parte de baixo, no que diz respeito à mielinização do sistema nervoso. Isso daí, amor. Você tem bastante. Então, por isso que essas marcas triangulares, elas vêm pro rosto, pro tronco, pro quadril. É aquele cara que ele vai pra academia, ele malha a perna. Olha o Fernandão ali, ó. Em cima... é um funil ambulante. Em cima, você fala, rapaz, malha a perna. Não desenvolve. Porque o sistema nervoso, ele não criou muitos caminhos para aquela região do corpo. Ele entende que ele não vai usar aquela parte do corpo. É como o esquizoide. Fala, eu não vou usar o corpo, eu preciso de uma cabeça. Tá? Então, esses traços, eles vão se conectando. Ele desenvolve aquele formato porque ele entende que ele precisa usar muito mais o braço do que a perna. Então, o psicopata, ele sempre vai analisar... O traço de caráter psicopata sempre vai analisar a intenção do outro. O que o outro quer? Porque qual é a dor desse traço? No momento em que a criança está nessa fase de começar a dar os primeiros passos, ela começa a interagir muito mais com as outras pessoas além da mãe. E ela percebe que as pessoas têm uma intenção, que é quando a criança começa a fazer bilu-bilu, charminho, fazer alguma coisa legal, e as pessoas gostam daquilo e ficam sempre pedindo. Dá tchauzinho pro tio, manda beijo, não sei o quê. E a criança entende o seguinte, quando eu faço... Que povo chato. Não, na verdade, ela entende o seguinte, quando eu faço, todo mundo gosta de mim. Quando eu não faço, ninguém gosta de mim. Logo, eu tenho valor pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então, ela se sente manipulada. Então, essa dor da manipulação, para lidar com isso... O sistema nervoso vai moldar ainda mais os braços, essa parte superior, para que a criança fique articulada e desenvolva a capacidade de negociar e persuadir. Por que eu falei que no mundo dos negócios, o traço de caráter rígido e o psicopata vai se destoar muito, vai se distanciar, vai se destacar, literalmente. Por quê? O psicopata, ele pesca muito rápido o que o outro quer. Então, ele encontra uma forma muito rápida de dar para o outro o que ele quer. Uma solução. E muitas vezes, isso não é para o mal do outro. Peraí, é isso que você quer? Então, muitas vezes você tem uma ideia, ele tem o dinheiro e ele tem os clientes. Aí o psicopata junta vocês 3, pronto, nós 4 somos sócios e tá todo mundo feliz e ele ganhou também. Agora vocês vão tocar esse negócio e estamos no jogo. E ele é muito prático. Muito, muito, muito prático. Então, ele não tem aquela curva sentimental. O psicopata é o que você quer, o que eu quero, como é que a gente negocia, e o que ele não quer é ficar devendo nada pra ninguém. Tá? Então, tudo isso vai se aplicar nas relações. Brigo muito com a minha mulher. Quando a gente fala, deixa eu ver a foto dela pra entender como ela funciona e o que tá... Que louco isso, deixa eu ver a foto dela. Deixa eu ver a foto dela. Achei maravilhoso. Qual que é o perfil dela no Insta, né? É tipo isso. Nossa, maravilhoso isso. E aí, o outro traço é o traço de caráter masoquista, que ele surge no momento que a criança está saindo das fraldas. Só pra gente entender o quanto uma coisa está muito ligada com as outras. Não é porque, tipo assim, só porque o maluco falou que o quadradinho é masoquista. Não. Quando você fala quadrado, é um rosto mais... Você vai entender porque ele fica mais quadrado. A mielinização está descendo e ela não chegou ainda na região dos esfíncteres. Ou seja, ela não levou sensibilidade e controle o suficiente para a criança segurar o xixi e o cocô. Porque ela não percebe, porque não tem sensibilidade o suficiente, e não controla, porque a mielinização não está pronta o suficiente. Ou seja, ela vai fazer nas calças. Só que nessa fase, a criança percebe que todo mundo à volta dela tem uma expectativa com ela. E quando ela faz cocô na calça, ela decepciona.
E ela não quer decepcionar. E quando ela é cobrada, porque ela vai ser cobrada, poxa, meu filho, por que você não avisou? Então, querida mãe, querido pai, ele não avisou porque ele não sente ainda, tá? Ele não sabe. Por que você não avisou? Por que você não pediu? A gente combinou, então ele sente que ele decepcionou e essa cobrança faz com que ele se sinta humilhado. Então, para não fazer cocô na calça de novo, ele vai trancar o bumbum, porque ele não tem controle dos esfíncteres. Só que ele vai fazer muito esforço para trancar tudo que ele tem dentro dele. Porque quando eu coloco para fora, eu decepciono. Então, pessoas com traço de caráter masoquista geralmente não falam o que sentem. Então, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Quando eu coloco para fora, o outro se decepciona e ele me cobra. Então, eu prefiro guardar dentro de mim. Então, ele cria uma força muito grande, uma capacidade muito alta de lidar com coisas difíceis a ponto de segurar o xixi e o cocô, mesmo sem saber que horas que aquilo vai sair. Então, ele passa o dia todo, tipo, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Então, ele vai desenvolver um corpo muito mais denso, muito mais forte. Por isso que ele vai ficar muito mais quadrado, tá? A mielinização avança. Voltando para o masoquista rapidinho, a dor é a humilhação por ter decepcionado, tá? E o recurso dele é a capacidade de lidar com coisas difíceis, por isso ele lida muito bem com método. Masoquista no improviso, uma porcaria, a menos que seja para fazer piada, tá? Porque ele vai fazer piada dos erros dele, certo? Agora, aquele sujeito para revisar um cálculo 5 vezes, 10 vezes, tem que ser mais quadradinho, sacou? Aquele sujeito para revisar a planilha, para fazer o mesmo trabalho todo dia, durante todos... Processo. Cara, tem que ter um masoquista. Tem que ter, tá? E o último é o traço de caráter rígido, que se forma quando a criança tem a percepção da sexualidade. E a criança olha que o mundo... Qual que é esse último? Rígido. Tá, rígido. A criança percebe que no mundo as pessoas vivem em pares. A mamãe tem o papai, o titio tem a titio, o vovô tem a vovó, papai Pig tem a Peppa Pig e ela não tem ninguém. Aí o menino vai se projetar na mamãe e a menina no papai. É o que o Freud chamava de triângulo de Édipo. Certo? Só que esse par que ela buscou já tem um par. Então aqui se forma um triângulo. Eu, minha mãe e meu pai. Certo? Só que minha mãe já tem meu pai. Ó, a Rígida se identificando ali. Não, eu não peguei agora. Continua, eu já entendi. Tá. Eu não entendi Vou agora. economizar 50 anos de terapia em 2 minutos de podcast. Não, vamos avançar só mais um pouquinho. Vamos aproveitar que ele ficou de fora. Brincadeira. Então pega essa aí que vai ser boa pra tu, Caio. Tá bom, manda aqui pra mim que eu preciso. Então olha só, a criança vai entender. Eu tenho a mamãe. Tá. Sou o príncipe da mamãe. Só que a mamãe tem o papai. Aqui Legal. se formou o triângulo. Perfeito, eu certo? peguei. Só que essa relação aqui é muito mais forte do que essa aqui. Sim. Logo, A dos pares é muito mais forte do que a referência. do que a referência. Ok. Então ela ficou de fora, ela se sentiu trocada e excluída. Essa é a dor do traço de caráter rígido. Para não se sentir dessa forma de novo, ele não pode perder de novo. Então ele vai fazer de tudo para nunca mais perder na vida. Então por isso o traço de caráter rígido é absurdamente competitivo. E como nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal, eu vou ficar olhando para você porque se eu olhar para ela eu vou rir. Essa explosão hormonal ela vai contribuir para esse aperfeiçoamento, inclusive do corpo. Então o corpo vai se enrijecer de modo a ser mais atraente, mais forte, mais ágil. Então, inclusive, o sex appeal do traço de caráter rígido, ele é mais alto, ele é o traço muito mais sedutor. Não só para uma sedução sexual, para uma sedução de convencimento. Então, você bota uma mulher dessa para dar bom dia pro frentista, ele fala, o que você quer, querido? Ele não deu bom dia para ninguém, não ofereceu água para ninguém, não perguntou do óleo, do pneu. O rígido é mais sedutor. O rígido dá bom dia, o rígido brilha sem fazer graça. Então, por isso que nos esportes, na moda e nos negócios, eles vão se destacar, tá? Só que tem um detalhe, ele sempre vai ver o mundo em pares. Então, por exemplo, estou fazendo um negócio com essa pessoa, em pares não, em triângulo, tá? Ele sempre vai ver o mundo de forma triangular. Estou fazendo um negócio com a pessoa, a preocupação dela é, cadê a outra parte? Qual outra parte? A outra ponta do triângulo. Então, quem me ameaça? É daí que vem a grande insegurança do traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido é absurdamente inseguro o tempo todo. Porque ele quer saber o que está ameaçando ele.
Ele sempre fecha um negócio com você, sabendo que qual que é o concorrente que pode me pular e me dar tal. Ele sempre tá vindo uma Sempre ameaça. tá preocupado com isso. E aí ele acaba sendo muito exigente consigo mesmo. Nunca tá bom o suficiente. Ele quer sempre melhorar, sempre aperfeiçoar, não necessariamente para mudar o resultado, mas para mudar a performance. Então, o traço de caráter rígido, muitas vezes, ele foca mais na tarefa do que no resultado. Por quê? Porque ele quer ser melhor naquilo que ele está fazendo, não necessariamente no resultado que ele está tendo. Diferente do psicopata. O psicopata é o seguinte: você quer comprar essa caneca quebrada? Quer. Você está disposto a pagar por ela? É sua. O rígido não, mas vão te dizer que eu comprei uma caneca quebrada. Sabe? Então, o nível de cobrança, de autocobrança, é muito alto. E aí, todos esses traços, eles se moldam em um ambiente e depois eles crescem e vão viver em outro ambiente. Então, por exemplo, você pega um vendedor que ele está indo super bem e de repente a meta caiu. Talvez não seja nada no trabalho. Talvez seja alguma crítica que ele ouviu da mãe dele porque ele comprou um carro e o carro não era bom o suficiente como o do irmão, o do primo, e a cabeça do cara tá: eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente para minha mãe, eu não sou bom o suficiente para minha mãe. E muitas vezes esse cara, ele entra em rota de colisão, por exemplo, com o pai. Tem um caráter rígido muito alto, ele tem um pai de sucesso, por exemplo, mano, esse pai vai ser o fantasma desse cara. Por quê? Por mais incrível que eu seja, eu não vou passar meu pai. Ou não vou ser tão bom para as pessoas quanto o meu pai era para elas. Então, ele Isso vai... sobre um olhar dele, né? Sobre um olhar dele. Então, por exemplo, a comparação pro traço de caráter rígido, por isso que a mulher, ela é gata, ela é linda, certo? Por exemplo, essa mulher não vai comprar pão de chinelo, largada, não sei o quê. Ela continua bonita. Sim, família de qualquer jeito, é maravilhosa. É, mas na cabeça dela, ela sabe que ela não tá sozinha no mundo. Então, por exemplo, uma mulher rígida, ela chega num lugar, ela tá olhando para saber quem pode ameaçar o brilho dela. Quem ou o que pode ameaçar o brilho dela. Então, o traço de caráter rígido, ele tá sempre lidando com um fantasma que muitas vezes é só dele. E detalhe, ele não revela. Esse é o problema. Ele não revela. Então, a comparação, ela é inevitável. Ela é inevitável. Por exemplo, você pode ser um marido incrível, você é o segundo homem da vida dessa mulher. Só que essa comparação é um problema dela, não seu. Só que muitas vezes, na relação, isso passa a ser um problema do outro. Ou passa a gerar um problema para o outro. É aí que a gente começa a entrar com o entendimento dos traços para chegar e falar: peraí, essa pessoa tem tantos por cento de cada um desses traços e esses traços aqui estão revivendo suas dores. Então, muitas vezes, o psicopata dela está se sentindo manipulado por você quando você está tentando fazer o bem para ela. Muitas vezes, o rígido está com medo de se entregar e ser trocado por você porque você fez um negócio com ela e ao mesmo tempo está fazendo um outro negócio. Só que na sua cabeça você fala: peraí, em momento algum eu combinei com você que a minha empresa ia ter um único negócio, um único produto, uma única relação. Então, quando as pessoas começam a performar mal em qualquer tipo de relação, é por conta de como elas estão percebendo aquele ambiente. Por exemplo, vendedor com traço de caráter oral alto. Eles são maravilhosos para criar a conexão, mas eles são péssimos para dar o preço. Porque eles criam uma relação muito rápido. Sabe aquela pessoa que entra aqui, deu 5 minutos, ela tá amiga de todo mundo? Beleza, o psicopata pensa: que ótimo, agora todo mundo gosta de você. Agora a gente tá meio caminho andado. Só que pro traço de caráter oral é o seguinte: quando você dá o preço, a maioria das pessoas vão dizer não. Você vai vender pra uma minoria. Vai se sentir rejeitado. Ela vai entender o seguinte: eu coloquei o preço na relação, a relação acabou e ela me abandonou. Ou eu abandonei ela. Então, Por isso que muitas pessoas têm dificuldade com a rejeição, com um não, e leva pro pessoal. Então, só que para ela, esse não vai soar como um abandono. Então, por isso é importante entender o traço da pessoa. Qual traço ela tem mais? Por exemplo, se eu te disser não, na sua cabeça peraí, que opção ele tem melhor do que eu para ele estar me dando um não? O que foi que ele escolheu, então? Quem foi que ele contratou? Certo? Já o oral, muitas vezes ele tá: peraí, quer dizer que agora a gente não é mais amigo? Entende? Ele leva pro pessoal. Leva pro pessoal. Só que muitas vezes... O psicopata é mais racional nesse ponto? Psicopata, meu filho, se eu não tiver nada a ganhar aqui, eu nem volto. A lógica dele é essa. Só que o psicopata, ele é... Especialmente quando ele tá funcionando no recurso, tá? Ele é tão prático no sentido de planejar as coisas, que ele vai chegar e falar assim: beleza, você quer alguma coisa, eu não preciso ter.
eu só preciso conhecer alguém que tenha. Uhum. Porque ele sabe que quando ele conecta as duas pontas, ele fica com o crédito. Uhum. E ele gosta de crédito. Agora, é o melhor vendedor? Quando ele está no recurso, é um excelente vendedor. Só que muitas vezes nós vivemos relações familiares que ferram todos os nossos traços. O psicopata, ele não gosta de dever nada para ninguém. Isso que eu ia te perguntar. Tem como a gente mudar de traço ao longo do tempo? Não. Não? Não. Mas você falou, eu tenho um pouco... É possível de ter mais de um traço? Então vamos lá. Como a gente passou por todas as fases, todos nós, certo? Você passou pela gestação, amamentação, etc e tal. Então, por exemplo, quando eu olho para você, dá para ver que a gestação da sua mãe foi muito mais tranquila do que a minha para minha mãe, porque você tem menos desse traço de caráter esquizoide. Agora, o que a gente faz é dizer quantos % a pessoa tem de cada traço. Me dá teu gráfico aí, Fernando, por favor. Quantos % a pessoa tem de cada traço e a gente começa a interpretar o mundo dela a partir daquela combinação de traços, certo? Porque esses traços, no fundo, eles se unem. Por exemplo, numa peça de teatro, quem é o roteirista? O esquizoide. Quem é o cara que vai contar dessa peça de teatro para todo mundo? É o oral. Quem é o cara que vai chegar e vai falar, eu preciso de um patrocinador para contratar um diretor? É o psicopata. Quem é o cara que vai cuidar das planilhas, garantir que tudo aconteça no horário, etc e tal? E quem vai atuar é o É o rígido. masoquista e o rígido vai pro palco. Então, essa é a combinação em uma equipe perfeita. Agora, dentro de você, daquilo que você vai fazer... Tem uma microequipezinha Olha que ali. loucura, eu Tem uma achava que microequipe, isso é o aí... divertidamente, é a microequipe aqui dentro. Olha que cinco divertidamente. bonequinhos. É, total. E até o fogo lá é cabeça quadrada mesmo. Total. E ele funciona quando ele explode. A Disney tem umas paradas assim, né? A Disney é foda. Deixa eu te A falar, Disney é foda. a Eles Disney fazem sabe das coisas. Eles fazem umas paradas Eles sabem. e depois quando você pega alguém expert no assunto, fala, cara, olha ali na Disney. Ó, os caras tanto é usam que, olha que louco. E isso as pessoas fazem muito consigo e com as outras. A alegria, ali ela representa o traço de caráter psicopata. E a tristeza representa o traço de caráter oral. Tem hora que ela tá com um plano de fazer a menina, a Riley, que é a personagem, se sentir bem, aí ela chega e passa uma tarefa para cada um. E para a tristeza, que é o traço de caráter oral, ela passa a seguinte tarefa. Ela pinta um círculo no chão e fala, a sua tarefa é ficar aqui dentro. O que ela está dizendo? Você não vai existir, você não vai sentir, você não vai demonstrar os seus sentimentos. E a vida da menina começa a degringolar. No final das contas, a vida da menina começa a dar certo quando ela começa a falar, gente, eu tô triste. Eu tô sentindo saudade dos meus amigos. Eu não queria ter mudado para essa cidade. Tem uma hora que aquilo é muito como nós funcionamos. O pai da menina chega e a tristeza, que é o traço de caráter oral, tá no controle. Ou seja, ela ia demonstrar os sentimentos dela. Ela ia demonstrar que ela tá triste. Aí a alegria chega correndo, toca na mesa de controle e ela dá um sorriso. E fala, a gente come pizza amanhã. Ou seja, ela cria uma negociação para esconder um sentimento. Então o que a gente faz esse aqui é o gráfico do Fernando, por exemplo. Tá. Aí você percebe que tem um percentual de cada traço. Sim, aí tem o E, o O, P, M, R. E é o... Esquizoide. Ele é 17% esquizoide, o O é... Oral. O oral, 17% oral, 18% psicopata, 15% masoquista e 33% Rígido. o rígido. Aí o que nós vamos fazer? Diante de cada situação que ele estiver vivendo, chegar e falar, beleza, deixa eu literalmente negociar com esses traços para que eles possam existir Em harmonia. Do jeito dele. Então, por exemplo, a sua necessidade de demonstrar sentimentos, ela vai ser um pouco maior do que a da Lari. Mas não quer dizer que você não vá demonstrar. O seu jeito de demonstrar é diferente e detalhe. Você É menor, na verdade. É menor, mas dentro daquela necessidade, você também vai demonstrar sentimentos de um jeito diferente. Então, por exemplo, você não vai contar os seus sentimentos para qualquer pessoa, porque você sabe que depois que você terminar de demonstrar os seus sentimentos, a parte sentimental passar, ficou uma parte sua ali, essa pessoa ela pode fazer alguma coisa com aquilo, ou seus sentimentos podem fazer com que você pareça mais fraca, vulnerável ou coisa desse tipo. Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas beleza, o seu jeito de demonstrar sentimentos é assim. Não é do jeito daquela pessoa que você conhece, daquela pessoa que acha bonito. Ela consegue se abrir na internet e falar tudo que tá pensando, sentindo. Cara, se você fizer isso, você vai passar 15 dias se arrependendo de ter feito. Tipo, simples, pra que eu falei, Só que esse, pra que eu falei, tá consumindo a minha energia no dia seguinte.
Uhum. na hora de brilhar, na hora de negociar, na hora de competir. Então, isso começa a impactar nas decisões, na performance da pessoa e depois no resultado.